A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessimiel Santos e antes de eu sair, eu vou para a aldeia da Serra. Daqui a pouco eu estarei indo lá na aldeia da Serra fazer algumas visitas para algumas pessoas que precisam da oração e também receber uma bênção que Deus preparou para mim na aldeia da Serra. Eu quero compartilhar com você nesta terça-feira de feriado em todo o Brasil, feriado nacional. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus tocou em meu coração para falar com você. Bom dia, Ieda. Bom dia, Márcio. Adriano Pinisoli. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você. Deus, Ele quer nos dar vitória. Amém, igreja? Deus, Ele quer nos capacitar. Deus, Ele quer nos ensinar a vencer, a superar, a conquistar. E Deus, Ele sempre facilita as coisas para nós. É nós que não conseguimos ver isso. E eu quero compartilhar com você uma passagem de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 11. Depois, Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo 4, 1. Depois até o versículo 13. Não vai dar tempo para eu ler todos os versículos. Bom dia, irmã Roseli Santana. Que Deus abençoe sua vida. Esther de Jesus. Deus abençoe. Bom dia, irmã Esther. Deus abençoe a sua vida. Deus, nesta passagem, Deus vai chamar a Moisés. E Deus vai fazer coisas lindas na vida de Moisés, como vai fazer na sua vida, irmã Esther. Como Deus vai fazer na sua vida. Irmã Roseli, Márcio Paviotti, Adriano Zucão. E quando Deus faz essas maravilhas, quer fazer essas maravilhas, Ele faz de uma forma perfeita, de uma forma linda, de uma forma poderosa. E Deus, ele vai chamar a Moisés, vai se apresentar a Moisés, vai dizer para Moisés quem ele é, amém? Vai dizer para Moisés o que ele pode fazer, o que ele quer fazer e o que ele é capaz de fazer. E Deus escolheu a Moisés. Deus escolheu a Moisés para uma grande obra. Porque Moisés, ele seria um instrumento de Deus agora para tirar o povo que estava sofrendo, pastor Alex, que estava sofrendo. Foram 430 anos de cativeiro, irmãos. Foram 430 anos de muito. E Deus, ele vai chamar a Moisés. Os irmãos desculpem da parada do vídeo, porque tem pessoas me ligando pelo WhatsApp para eu orar, mas eu vou terminar aqui, é rápido, para a nossa fé ser edificada. E Moisés, ele entendendo o chamado de Deus, ele vai compreender o chamado de Deus, mas Moisés, ele vai criar, sabe o quê? Barreiras, impedimentos. Existem barreiras que se opõem à nossa fé. Existem barreiras que se opõem à nossa vida, ao nosso propósito de vida. E essas barreiras, por incrível que pareça, uma boa parte dessas barreiras, sabe quem é que cria? Nós, eu, você. Você, Gabriel. Eduardo, você.
Nós criamos essas barreiras. Existem barreiras causadas por Satanás. Existem barreiras causadas por inimigos. Existem barreiras causadas por invejosos. Pessoas que não querem te ver bem. Pessoas que têm inveja de você. Pessoas que não querem te ver prosperar. Existem barreiras causadas por vários tipos de pessoas. Inclusive por seres. Seres malignos. Demônios, potestades, entidades malignas. Que não querem ver você prosperar. Que não querem que você seja feliz. Eu quero que você entenda bem o que Deus colocou no meu coração agora. Daqui a pouco eu vou fazer a obra do Senhor, porque eu não posso parar. Deus me colocou, Deus me levantou, pastor Moisés. Deus me deu força, Deus me deu vontade, Deus me deu disposição para ajudar pessoas, para interceder, para orar por pessoas. E entenda bem, quando essas barreiras, elas são criadas por Satanás, elas são fáceis de serem derrubadas. Sabe por quê? Porque eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar a minha vida, e essas barreiras, elas serão expulsas, elas serão destruídas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Karina Oliveira. Em nome de Jesus, irmã Ana, Roseli. Em nome de Jesus, pastor Alex, Márcia Paviotti, irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E essas barreiras, elas serão fáceis de serem destruídas. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Quando as barreiras são criadas por nossos inimigos, pessoas que nos odeiam, pessoas que têm inveja de nós, de você, essas barreiras, elas também não são difíceis de serem quebradas. Sabe por quê? Porque você pode orar. Você pode se afastar um pouco dessas pessoas, orar por elas, jejuar por elas, perdoá-las. E o perdão e o amor destrói barreiras. Amém? Quando essas barreiras, esses impedimentos são criadas pelo próprio Deus, não é motivo para você se desesperar. Não é motivo para você se desanimar. Não é, irmão Gil. Não é. Sabe por quê? Porque você sabe, Carmen Munhoz, que quem está criando essa barreira e quem criou essa barreira foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Então você vai dormir em paz, você vai acordar em paz, você vai viver em paz, porque você sabe que essas barreiras foram criadas pelo próprio Deus. É Deus que colocou o mar, é Deus que colocou o mar vermelho, é Deus que colocou você dentro da fornalha, é Deus que jogou Daniel na cova dos leões, é Deus que colocou Jesus no monte Getsemane. Então você fica em paz, porque você sabe que é Deus. O profeta chegou até Davi e ele disse para Davi assim: Davi, o que você prefere? Porque Davi havia pecado, cometido um pecado, e Deus havia revelado, porque nada ficou oculto ao profeta, ao servo. E este profeta vai chegar para Davi e vai dizer assim: olha, o que você prefere, Davi? Você prefere cair na mão dos inimigos e eles te matarem ao fio da espada? Você prefere que uma peste venha sobre a face da terra e destrua você e a sua família e tudo, e você ficar aí acabado? Ou você quer cair na mão de Deus? Você prefere cair na mão das espadas dos seus inimigos? Você prefere cair na mão dos teus inimigos? Ou você prefere cair na mão de Deus? Qual foi a resposta de Davi? Davi disse: eu prefiro cair na mão de Deus. Porque quando Deus cria, quando Deus faz, quando Deus ele coloca situações, é sinal que Ele quer te ensinar e te dar vitória. Amém? Mas e quando essas barreiras, elas são criadas por você mesmo? Por incrível que pareça, amados, existem barreiras que se opõem à nossa fé. Existem barreiras que se opõem
em nossas vidas. E por incrível que pareça, essas barreiras são as mais difíceis. Sabe por quê? Porque você criou uma barreira na sua mente. Na sua mente, no seu coração, você criou uma barreira dizendo: eu nunca mais vou ser feliz. Eu nunca mais vou conseguir ser feliz. Eu nunca mais vou conseguir ter a minha família. Então você colocou uma barreira. Você criou uma barreira. E esta barreira, ela vai ser difícil de ser tirada. Nem o próprio Deus vai tirar para você. Quanto menos Satanás. Pelo contrário, Satanás ele vai se aproveitar que você colocou uma barreira que ele, Satanás, não conseguiu colocar. E estas barreiras, por incrível que pareça, vai ser difícil sair da sua vida, porque você criou. Você se adaptou a um modo de vida. Você se adaptou àquela barreira. Ela não sai da sua cabeça. Ela não sai do seu coração. E todo dia ela dorme com você. Ela almoça com você. Ela trabalha com você. Ela assiste com você. Ela anda com você. Ela dirige o carro com você. Ela é sua amiga. Esta barreira só você pode tirar. Esta barreira só você pode destruí-la. E Deus me colocou aqui nesta manhã para ensinar a você a destruir essa barreira. Tirar esta barreira. Tira. Preste bem atenção. Quando o rei Saul viu que Davi havia se colocado para vencer, para lutar contra o gigante Golias, quem é que começou a colocar barreiras? Simplesmente o rei olhou para ele e disse: você não pode, Davi. Você é menino. Você é ruivo. Você é desprezado. O gigante Golias, ele nem precisou matar nenhum judeu, nenhum hebreu. Sabe por quê? Porque por 40 dias e 40 noites, o gigante estava vencendo todas as batalhas. Usando o que, igreja? Palavra. E essas palavras entraram na mente, no coração dos guerreiros de Saul. E eles ficaram paralisados. O gigante Golias conseguiu criar uma barreira na mente deles, uma barreira grande, gigantesca. E eles, ao invés de expulsarem essas barreiras, de destruírem, eles ficaram pensando: puxa, é verdade, Golias tem quase 3 metros de altura, ele é um guerreiro de experiência, e nós estamos aqui, puxa vida, vamos morrer. E quando Davi vai se dispor para lutar contra o gigante Golias, você já conhece a história. Saul vai dizer: não, mas ele é experiente, você não é. Aí Davi disse assim, Davi percebeu que as mesmas barreiras que Golias estava criando na mente do povo, e o povo aceitou isso, o rei Saul também queria. O que é que Davi disse? Davi disse assim: um mesmo Deus, um mesmo Deus que me deu vitória, um mesmo Deus que me deu força para matar um urso, para matar um leão, ele vai me dar para destruir esse gigante. Você não pode deixar que barreiras sejam geradas na sua mente, no seu coração. Você precisa vencer. E eu escrevi aqui algumas barreiras que Moisés criou e que Deus fez com que Moisés destruísse essas barreiras. A primeira barreira que você precisa destruir da sua vida, eu quero que você digita aí para mim, digita, primeira barreira. Digita, Josiane Farias. Digita aí, Márcio, digita. A primeira barreira que você precisa destruir é a barreira chamada baixa autoestima. A barreira baixa autoestima. Capítulo 3, verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá até Faraó, e mande que ele tire do Egito os filhos de Israel?
A baixa autoestima, Leila. Isso, muito obrigado, Leila. Obrigado, Márcia. A baixa autoestima. Moisés estava com a autoestima dele lá embaixo. Gente, Moisés ele foi criado pela própria mãe, lá no dentro de um palácio gigantesco. Ele era o filho querido de Faraó. Ele era muito abençoado. Ele tinha privilégios de rei. Ele tinha um poder de influenciar as pessoas. Ele não levou em consideração de onde é que Deus o colocou e como foi que Deus o colocou. Aleluia! Moisés se esqueceu disso, gente. A autoestima dele estava lá embaixo. Você precisa tirar a baixa autoestima da sua vida. Moisés, ele fora pastor de ovelhas. Os egípcios detestavam pastores, detestavam Moisés. Moisés, ele poderia ter poderia ter analisado, considerado os milagres que Deus havia feito com ele e através dele faria muito mais ainda. Mas Moisés simplesmente ele pensou: eu não vou ser útil para Deus, não. Hoje eu não estou bem para conversar. Hoje eu não estou bem para me relacionar. Hoje eu não estou bem para me pensar no meu futuro. Hoje eu não estou bem para me conversar, para me dialogar. Hoje eu não estou com cabeça para estudar. Hoje eu não estou... Sim, eu concordo. Tem dia que você não está mesmo bem. Tem dia que você realmente está ruim, mas Deus está me usando para te dizer: tire, destrua essa baixa autoestima da tua vida. Destrua. Você precisa ter uma autoestima e não uma baixa estima. Amém, igreja? Amém? Deus, ele se alegra em fazer o impossível por meio das nossas vidas, por intermédio da minha vida, da sua vida. Mas você precisa tirar esta barreira chamada baixa autoestima. A segunda barreira, digita aí para mim, Márcia. Por favor, Márcia Paviati, Fabiane Melo, Leila. A segunda barreira que você precisa tirar da sua vida: a ignorância acerca de que ou de quem é Deus. Isto causa uma legalidade terrível para o diabo entrar na sua vida. Isto causa uma legalidade. Eu vou repetir. Quando somos ignorantes ou ignoramos de quem é Deus, do que Ele pode fazer, do que Ele pode dar, do que Ele é, nós simplesmente estamos dando brecha para o diabo. Nós simplesmente estamos dando brecha para Satanás. Então digita, por favor, para mim, que a segunda barreira é a ignorância. A ignorância acerca de quem é Deus na minha vida. Porque se eu estou com a baixa autoestima, automaticamente eu vou ignorar acerca de quem é Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés: eis que quando vierem os filhos de Israel e lhes disseram: o Senhor de vossos pais me enviou a vós, e eles me dirão: qual é o nome dele? Que é que eu lhes direi? Moisés, ele vai falar isso repetidamente, porque ele queria saber, ele queria trazer segurança para o povo. Ele queria saber quem era Deus de verdade. Não dá para você fazer um áudio? Não dá para você fazer um selfie aí, hein? Um live? Deus, faz um live aí, vai Deus. Faz um live aí para me mostrar para o povo quem é o Senhor. Nesse live, Deus, tem que ter mágica. Tem que ter cura. Tem que ter libertação.
Por quê? Porque eu quero mostrar para o povo quem é o Senhor. Deus não precisa mostrar para ninguém quem Ele é. Deus não precisa provar para ninguém o que Ele pode, o que Ele é. Ele simplesmente é Deus. Ele simplesmente é o Todo-Poderoso. Ele simplesmente, Ele é o Deus poderoso, Joaquim. Ele é o Deus, pastor Ronildson Guedes. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa provar para ninguém o que Ele pode, o que Ele faz. Você precisa simplesmente parar de criar barreiras e de ficar criticando. Ai, será que Deus não está me vendo? Ai, será que Deus não está... Ignorar do que Deus pode fazer na tua vida, irmão. Você não pode. A ignorância, a segunda barreira, Ana Paula. A segunda barreira é a ignorância acerca de quem é Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Mirelle Soares. Em nome de Jesus, nós não podemos ignorar. Moisés, ele tinha ouvido falar de Deus, mas ele não conhecia o Senhor de Israel. Agora eu entendo porque que Jó disse: com os meus ouvidos eu ouvi falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu ouvi falar do Deus, mas agora eu sei quem é Deus. Aleluia! Eu ouvi falar de Deus, mas agora eu sei quem é Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. De calabaçúria. Moisés, ele mudou quando ele esteve na presença de Deus. O Deus vivo, o Deus poderoso. Naquela sarça ardente ele teve aquele encontro. Mas, mesmo assim, Moisés parece que ainda era ignorante acerca de quem é Deus, acerca do que Deus pode fazer. Amém? A terceira barreira que você precisa tirar. Eu quero que você digita. Porque a autoestima, a baixa autoestima, a ignorância acerca de quem é Deus, Rose Nogueira, ela cria uma terceira barreira. Terceira barreira gigantesca. Que é difícil, muito difícil derrubar essa barreira. E essa barreira, infelizmente, destrói muitos casais. Muitas pessoas. A terceira barreira é a dúvida. Dúvida. Não é dívida, é dúvida. Êxodo, capítulo 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão em mim, nem me ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés ele era esperto. Obrigado, pastor. Obrigado, Valéria. Obrigado, Fabiane Melo. A dúvida. Moisés ele era inteligente. Com medo de Deus pesar a mão sobre ele, com medo de ser castigado por Deus, Moisés ele foi tirando uma dúvida, querendo tirar uma dúvida dele. Na realidade, quem estava com dúvida não era o povo, era ele que estava com dúvida. Ele que estava com dúvida, Karina Cepelos, Mirella. Era ele, Moisés, que estava com dúvida. Por quê? A autoestima dele estava ruim. A ignorância acerca de quem é Deus, de querer saber quem é Deus na vida dele. Ele ignorou esse fator, gente. Ele deveria ter se lembrado. Ele escutou dizer: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava nada mais, nada menos do que falando com Moisés, chamando Moisés. Aleluia. Moisés, ele tinha a dúvida. A dúvida estava na mente, no coração de Moisés. Moisés, ele foi muito capcioso. Ele foi capcioso, sabe por quê? Porque ele levantou um questionamento com Deus. Que o povo acharia. O que o povo acharia. Ó, o Márcio está dizendo aqui, está contando um testemunho, Paviotti. Obrigado. O Márcio, ele
Muitas pessoas chegaram para o Márcio e criaram situações, criaram coisas e falaram que talvez não daria mais certo, né, Márcio? Casamento e tal, enfim. Mas o que o Márcio falou para mim, a gente orando em Indaiatuba, eu visitando ele, orando por ele, intercedendo por ele, o Márcio disse para mim: Gessmiel, eu não tenho dúvida que Deus vai restaurar o meu casamento. Márcio, restaurou ou não o teu casamento? Dá uma glória a Deus aí, Márcio Paviotti. Dá uma glória para Deus aí, Márcio Paviotti. Dá uma glória para Deus aí, Márcio. Deus restaurou ou não o seu casamento, Márcio? O casamento do Márcio Paviotti foi restaurado. Por quê? Porque ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida de que Deus iria restaurar o casamento dele. A Gislaine não tinha dúvida do que Deus ia fazer na vida dela e do que Deus está fazendo na vida dela. Moisés, ele tinha uma dúvida muito grande. Moisés, ele tinha essa dúvida. Ele ficou pensando: peraí, já que eu tenho dúvida, então deixa eu ver que resposta que ele vai me dar, que Deus vai me dar, quando eu falar para ele que o povo vai duvidar dele. Moisés, ele duvidou da ação de Deus. Tinha uma certa irmã, uma missionária, não vou citar o nome, por ética, e já faz um bom tempo isso. Eu fui orar por ela. Eu participava de grupos de oração direto, de visitas. Sempre me preocupei em ajudar as pessoas. E eu fui fazer uma visita na casa dessa irmã. E de repente Deus me usou para falar com ela que estava dando uma casa para ela. Uma casa melhor. E eu sabia que a casa que ela estava era dela. E eu nunca reparei na casa de ninguém, nunca vou reparar nada. Mas Deus falou comigo: diz para ela que eu vou dar outra casa para ela. Sabe o que ela fez? Ela olhou para mim e disse: olha, me desculpa, mas eu duvido disso. Eu fiquei quieto, não falei nada, tinha muita gente comigo. E ela disse: porque essa casa aqui é minha. Deus me deu essa casa aqui. Eu não preciso de outra casa. Eu duvido que Deus é na sua vida, porque você está falando uma coisa que eu já tenho. Essa casa é minha. Deus me deu. Desculpa, pastor Gessmiel. Como é que é seu nome mesmo? Me desculpa, Gessmiel. Mas eu duvido, porque eu não preciso de outra coisa. Irmãos, passou um tempo. Eu fui convidado para orar por ela e a família dela. Sabe onde que ela estava morando? Dentro de um galinheiro. Dentro de um galinheiro. Ela perdeu a casa, que era dela. E para a glória de Deus nós oramos, Jesus perdoou e depois Deus restaurou e deu a casa. Você não pode duvidar do poder de Deus. Você não pode ter dúvidas do que Deus pode fazer na tua vida e vai fazer. Silvana Firmino. Ô Silvana Firmino, faz tempo que a gente não se fala. Deus, ele está dizendo para você ficar em paz, você, o teu marido, tua família. Não deixar nenhuma dúvida. Uma boa parte das pessoas, irmãos, que duvidam do meu chamado, que duvidam do meu ministério, do que Deus colocou nas minhas mãos, do poder. Poder de Deus, só Ele tira. Dons de Deus, só Ele tira. Tem gente que duvida. Teve uma certa irmã que ela pediu perdão para mim. Eu fui orar por ela. E Deus me usou aqui em São Paulo, Vila Matilde, aquela região ali, Zona Leste. E ela disse assim para mim, eu disse para ela, foi eu e minha esposa, inclusive. E eu disse para ela, Deus está me dizendo que vai te dar um filho. E ela disse para mim, eu duvido, porque Deus não vai fazer aquilo que não seja da minha vontade. Eu não pedi isso para Deus. Eu não concordo em Deus me dar um filho agora. Eu não quero. Quem controla a minha vida sou eu e não Deus. Eu duvido, pastor. Eu fui para casa.
Passou um mês, 2, 3 meses. Ela me ligou, dizendo: pastor Gessimiel, me perdoa. E eu falei, eu não lembrei dela, porque eu não tenho contato, eu não tinha um contato. E eu disse, mas perdoa do quê? O que é que eu fiz? Ela disse, eu duvidei do poder de Deus na sua vida. Eu duvidei do poder de Deus na sua vida, do teu chamado. Eu falei, mas a irmã, a meu respeito, a irmã pode ter dúvida, mas não tenha dúvida daquilo que Deus mandou eu falar na sua vida. E ela disse, puxa vida, pastor, eu estou muito chateada. Eu falei, por quê? Porque eu estava na minha cozinha esses dias e de repente eu comecei a sangrar muito. Eu comecei a ter um sangramento, parte genital dela. Eu comecei a ter uma hemorragia. E o meu esposo me pegou no colo, me levou correndo para o hospital. E o senhor não vai acreditar, pastor. Eu falei, o que foi, irmã? Ela disse, pastor, eu estava grávida. Pastor, eu duvidei do poder de Deus. Pastor, eu estava grávida há 3 meses e eu não sabia. Pastor, me perdoa porque eu duvidei. Eu duvidei, pastor Marcel Rebussi. Ela duvidou, pastor Marcel. Ela duvidou do poder de Deus. Duvidou do poder de Deus e do profeta de Deus. Crede no Senhor e será salvos. Crê nos seus profetas e prosperarei. Ela duvidou, a dúvida mata. A dúvida é um pecado terrível, terrível. Ela duvidou do poder de Deus. Uma outra pessoa, Deus me usou para falar que estava dando um filho. E ela duvidou, eu falei, esse filho vai ser criado, gerado nas suas trompas. Não vai ser gerado no ovário, vai ser gerado nas trompas. Para você saber que Deus é. Tem um irmão aí de Indaiatuba que eu admiro muito, Adriana Lyons, Roseli Santana, Leila. Eu admiro muito a fé desse irmão. Eu não vou citar o nome dele, ele é muito conhecido em Indaiatuba. E é uma bênção de Deus, ele, a família dele. E eu acho que a Ieda até sabe quem é, conhece, Márcio também. Mas não vamos citar nome por ética. Este irmão, eu fui convidado para pregar na igreja metodista de Indaiatuba, igreja metodista, reverendo meu amigo pastor Ricardo, reverendo Ricardo. E eu me lembro muito bem que foi feito um culto, eu estava pregando uma das primeiras vezes que eu preguei lá, que eu ministrei lá. Tinha um irmão sentado quase que no último banco, ele e a esposa dele. E Deus começou a dizer para mim, Deus começou a revelar a vida dele para mim, dizendo assim, eu vou te dar uma empresa, eu vou te dar uma empresa, eu vou tirar você de funcionário, eu vou tirar você porque você é funcionário desta empresa, mas eu sou o Senhor que vou te dar esta empresa, vou colocar esta empresa nas tuas mãos. E eu olhei para ele e disse para ele, você crê nisso? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele falou, pastor, eu creio, porque é Deus que está falando, e eu não vou duvidar do que Deus está me prometendo, do que Deus está fazendo. Hoje ele é dono da empresa Purified. E esta empresa está crescendo tanto, porque eu não posso nem citar o tamanho da bênção que eles mandaram para mim esses dias, testemunho contando do que Deus fez na vida deles. Aleluia! Do que Deus está fazendo na vida deles. Todo mês essa empresa, todo mês essa família semeiam na minha vida, semeiam no meu ministério. E eles não duvidaram. Moisés duvidou da ação de Deus. E a dúvida que Moisés criou gerou uma barreira. Impediu dele experimentar a plenitude da glória divina de Deus. Por isso que Moisés não entrou na terra. Ele viu de longe a terra, mas não entrou. Não foi só porque ele desobedeceu, não falou com a rocha, não foi só por causa disso não, irmãos. Porque Moisés, ele tinha dúvidas a respeito de Deus, a respeito das bênçãos do reino de Deus. De Calabassuria, de Rabassocomontoria.
Tire a dúvida. Tire a dúvida. Você precisa tirar toda a dúvida do teu coração. Você precisa acabar com ela, tirar, cortar a raiz dela. Você precisa tirar essa grande barreira, porque a baixa autoestima, a ignorância acerca de quem é Deus, ela gera dúvidas. E a dúvida pode impedir muitas coisas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. A quarta coisa, digita aí, digita. A quarta barreira. A quarta barreira que Moisés criou. E esta barreira, meu Deus do céu, esta barreira, ela impediu que Moisés recebesse muitas bênçãos. A inadequação. Olha só, Êxodo capítulo 4, versículo 10, eu já vou terminar. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou adequado, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, e nem ainda desde que tens falado a seu servo, porque sou pesado de boca e sou pesado de língua. Moisés, ele era gago, ele tinha uma certa dificuldade. Amado, se você criar essa barreira, eu sou inadequado, a situação é inadequada, o momento é inadequado, por causa da crise eu estou inadequado. A inadequação. Uma das desculpas de Moisés foi exatamente a que ele não podia falar eloquentemente. E ele argumentou que não podia pregar a mensagem de Deus ao povo de Israel, e quanto menos ir à presença de Deus. Ele estava colocando uma desculpa, irmão. Ele estava colocando uma desculpa. Obrigado, irmã Leila. A quarta barreira, inadequação. Joyce, você é a pessoa certa, é a pessoa adequada. É Deus que nos capacita, igreja. É Deus que nos prepara. Você não pode deixar, porque a baixa autoestima, a ignorância acerca de Deus e a dúvida faz você se sentir inferior, faz você se sentir um inválido, uma inválida. Deus, ele está me revelando, ele me revelou essa palavra e eu estou compartilhando com você. Eu vou salvar esse vídeo depois, se você quiser ouvi-lo na íntegra, mais tarde, quando eu voltar da aldeia da Serra, eu quero compartilhar com você ele na íntegra, para você salvar aí na sua página, ok? E compartilhar ele, por favor. Deus te capacitou. Deus te capacitou. Você pode todas as coisas em Cristo que te chamou. Você pode todas as coisas em Cristo que te capacitou. Você é capaz. Você pode. Você não pode querer fazer suas coisas quando você pode. Não. Deus, ele te deu poder, ele te capacitou para em todos os momentos você ser uma bênção. A quinta coisa, para eu terminar, porque daqui a pouco começam a mexer nas coisas na cozinha, aí eu não consigo pregar. Porque eu estou pregando dentro da minha casa, né? Aí é difícil. Mas a quinta coisa é um medo de fracassar. Um medo de fracassar. Um medo. Sim, pastor Marcel, vou fazer sim. Rebouçe. Vou fazer a oração sim. Eu quero que você anota meu zap. Anota aí, gente. Anota. 99191 0841. 99191 0841 DDD 11. A quinta barreira
É um medo de fracassar. É um medo de fracassar. Eu tinha um medo terrível, que de vez em quando ele me ataca, sabia? Um medo de perder as coisas. Um medo de perder o que Deus me deu. Deus me deu uma boa casa, gente. Deus me deu uma boa casa. Deus colocou. Deus está colocando pessoas da Rússia, Itália, Estados Unidos, Bélgica, continente africano, asiático e até Japão, Venezuela, Argentina. Deus está levantando pessoas, por incrível que pareça, pessoas de Dubai, da Arábia, pessoas que Deus está dizendo: pastor, você é bênção. Pastor, você tem um dom, você tem a palavra, você tem a unção, você tem o amor. E Deus está levantando essas pessoas estão dizendo: tira o seu passaporte, tira o seu passaporte, tira o seu passaporte. Mas o que Deus me deu aqui é muito bom. É muito maravilhoso o que Deus está me dando. O que Deus está fazendo para mim. E a única coisa, eu tinha muito medo de perder tudo. Mas a única coisa que eu não quero perder na minha vida é minha salvação. Casamento, ele pode acabar. Casamento deveria durar para sempre, mas às vezes, graças a Deus que o meu está durando 24 anos. Mas casamento, eu conheci uma pessoa, aliás, conheço pessoas que foram casados há 40, 50 anos. E infelizmente acabou o amor e se separaram. Filho deveria ser filho pelo resto da vida, não é? Sim ou não? Claro que é filho pelo resto da vida, claro, é sua filha. Mas vai chegar um momento que o seu filho, a sua filha, vai se levantar contra você. A tua esposa vai te desprezar. O teu esposo vai te desprezar. O teu filho, os teus amigos, os teus parentes, os negócios. Mas Deus jamais te despreza. Então você tem que ter medo, sabe do quê? De perder a salvação. Você precisa ter medo, sim, de perder a salvação. Moisés, ele tinha medo de fracassar. Ele estava com medo de fracassar, porque em Êxodo, no capítulo 4, versículo 12, então marca aí, a quinta barreira para a gente finalizar. Um medo de fracassar. Digita. Um medo de fracassar. A quinta barreira. Percebe comigo que todas essas barreiras foram criadas aqui, ó. E aqui. Todo mundo quer ser feliz. Todos querem vencer na vida. Todos querem superar os obstáculos. Todos querem acreditar que vão conseguir, que vão melhorar de vida. Todos querem, mas todos têm medo de fracassar. Irmãos, eu comprei essa casa que eu estou hoje. Uma casinha simplesinha. Amém? Muito simplesinha. Eu quero mostrar um pouco o que Deus fez na nossa vida. É uma casa simples. Aqui tem a minha salinha, nossa salinha de vídeo. Aqui tem, não vou mostrar tudo porque não dá, mas aqui tem esta salazinha humildezinha que Deus nos deu. Aqui subindo essa escada tem uma suíte. Eu queria, era o meu sonho ter uma suíte com a minha esposa. Ali tem aqui a nossa cozinha, a cozinha aqui. Lá tem mais 2 quartos. E para a glória de Jesus Cristo, olha que Deus me deu. Isso é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu faço questão de mostrar isso para você, sabe por quê, não? Para você ver que quando Deus promete, Ele cumpre.
Para você ver que quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus está tocando no meu coração para mostrar isso para você. Para você o que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer na tua vida. O que Ele pode fazer na minha vida. Para você ver o que Deus faz. O que Deus dá. O que Ele realiza em nossas vidas. Olha só isso. Aqui ali é o meu quarto, com a minha suíte, na frente à varanda. Eu tinha medo de fracassar. Eu tinha medo de errar. Eu tinha medo que as coisas não dessem certo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu morria de medo. Um medo que batia aqui no coração e que dizia: você vai fracassar, você vai perder, você nunca terá nada na sua vida, você sempre vai ser um fracasso, de Simeão. Você nunca vai conquistar nada. Você nasceu para ser um fracasso. Os meus irmãos me chamavam de bêbado, de drogado. Diziam que eu seria um fracasso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você não é um fracasso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa entender que você não é um fracasso. Moisés, ele estava com medo. Moisés, ele estava preocupado, porque Moisés se sentiu um fracasso. Moisés, ele se sentiu um fracasso. De calavassuri kamandahasya, rikandalaste amandai, de balai kemederia, de hantokomondurial. Moisés, ele estava com medo de fracassar. A minha esposa está aqui na cozinha. Está fazendo um café para a gente tomar, porque daqui a pouco eu vou ficar o dia inteiro fora de novo. E eu me lembro muito bem que quando eu casei com ela, quando eu a pedi em casamento, me deu medo de fracassar. Me deu medo de eu fazer ela passar vergonha, fome, morar debaixo da ponte. Me deu um medo muito grande, um sentimento de fracasso dentro do meu coração. E eu disse: puxa vida, será que é isso mesmo que eu quero? A minha autoestima estava lá embaixo, mas eu era ignorante acerca do que Deus podia fazer na minha vida, e dúvidas começaram a gerar. Aí apareceu uma situação inadequada, a empresa fechou, a empresa faliu, casamos, fomos morar de favor na casa da minha mãe, perdemos um terreno de 360 metros, a empresa em falência, fomos morar na casa do tio dela, construir na casa do tio dela, a minha filha nasceu lá dentro, e ele vendeu a casa conosco, naquela casa, ele vendeu. Fomos morar de favor na casa da minha sogra, Dona Laís, minha sogra que me ajudou muito. E o medo de fracasso toda vez vinha, mas Deus falou comigo: erga a tua cabeça, você não é um fracassado, eu vou te fazer prosperar, eu te farei prosperar. Aleluia. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de fracassar. Deus não te chamou para fracasso. O significado da palavra fracasso é uma pessoa fraca, que não consegue dar passos, ou agir, ou tomar uma atitude. Essas pessoas, elas simplesmente se tornam fracassadas. Você não pode se sentir assim. Você precisa, em nome de Jesus, tirar o medo de fracassar, porque o medo de fracassar é uma barreira. O diabo que criou? Não. Os invejosos? Não. O próprio Deus? Não. Você.
Você criou essa barreira. Um medo de se relacionar, um medo de casar, um medo de ser mãe de filhos e de repente o casamento ser um fracasso, um medo de abrir um comércio, medo de fazer um investimento, medo de comprar uma casa, medo, eu não comprei essa casa aqui, Deus me deu essa casa, eu e a minha esposa não tínhamos nada. Nada. Quem conhece o meu testemunho sabe do que eu estou falando. Estou pagando ela? Estou. Está difícil? Tá. Mas eu não vou fracassar. Eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou pagar. Em nome de Jesus Cristo. Olha só, Êxodo capítulo 4, para eu encerrar, verso 12 e 13. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu e disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés estava com medo de fracassar, com medo de decepcionar ele, o povo e a Deus. O medo do fracasso é um dos temores mais debilitantes e comuns de uma pessoa. Essas pessoas temem que Deus permita que elas fracassem. Todavia, Deus nunca lhe dará uma direção e o deixará tudo por sua conta. Deus não vai fazer isso. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu e se Deus te direcionou, pode ter certeza, você vai vencer. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus vos abençoe. Eu vou sair agora, vou fazer as visitas e se der tempo à noite eu faço mais uma live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem, por favor. Deus abençoe.